Olá, muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção. Esse é o Solada, sua dose semil de futebol e metal, não necessariamente nessa ordem, complemento da newsletter que de vez em quando é que a vida está passando e tipo, a gente só para manter o podcast. Você acessa em solada.com.br. Eu sou André Paz e, como sempre, estou na companhia de Thiago Zuma. E pessoal, tudo certo? A newsletter tá falhando essas últimas semanas e essa semana provavelmente não vai rolar de novo porque os dias estão curtos, digamos assim. Hoje ainda tem show do Papangu aqui em São Paulo. A gente tá gravando na quinta-feira, 21 de maio, assim. Vou ver show do Papangu em São Paulo à noite. Tô melhorando da gripe. Agora passei no médico e estamos em tratamento. Então, em breve podemos voltar pro coisa voltando aos eixos e retomar a newsletter também. Eu ia brincar contigo o seguinte, de fazer, e acho que esse é o ponto inicial de cara que assim, eu acho que como é que joga assim, o único podcast de metal que ele recomenda ao seu público que vá ao médico, que faça os exames, como é é a nossa rotina nos últimos tempos. Fazer check-up é importante, assim, né? Passou dos 30, passou dos 40, mas é indispensável. Mas passou dos 30 já é bom começar a cuidar, assim, pra não ter, pra nos 40 não se surpreender, assim. E aí a gente faz aquela primeira pod que a gente brinca assim, que eu tava olhando os dados da nossa audiência, e deixa eu colar aqui pro Thiago também vai colar depois, mas olhando para do YouTube, não para você do Spotify, mas para você do YouTube, ela é uma audiência que ultimamente, no último mês, 61% tem de 35 a 44 anos e 39% tem de 45 a 54 anos. Então, rumo à melhor idade com o solar, entende? Como é que é a nossa meta do Solado? Um dia tem um clube que ele vai dar desconto em residencial sênior e vai dar desconto em poltronas confortáveis para você ver o show tranquilo. E sem contar que daqui a pouco vai ter o clube do Solado que vai poder pagar, não vai precisar pagar mais passagem de ônibus, né? Exatamente. Isso não tem nada a ver com o Solado. Mas a gente, como outras pessoas gostam de fazer, a gente aproveita e diz que tem, né? Assim. Exatamente, exatamente. Mas lembrando, né, Thiago, tipo assim, a nossa audiência também, algumas lembranças ultimamente a gente estava olhando, como é que é. Exatamente, mandar um salve para Alexandre, que se identificou, né? Que foi a pessoa que eu, com quem encontrei, a pessoa que me encontrou, né, no No filme do cinema, Iron. vendo o filme da Iron Maiden ali. Legal, Alexandre, abração, cara. E assim, sempre que encontrar aí, vamos falando ali. Adoro conversar com as pessoas, assim, sobre o Solada. Eu fico meio atônito no início, mas depois eu me solto. E também o pessoal que estava comentando que a gente, como é que é, às vezes a gente é um pouco sarcástico, sim, te peço desculpas por ter chamado o Tony Iommi de Zé Rico, A gente é mas é que o quase Tony sempre Iommi, sarcástico, né? exatamente, e o Vamos Tony deixar Iommi, isso ele tá, claro, né? e o Tony Iommi, O ele está alerta de igual, ironia vai acontecer o tempo todo. todo. Se for ter alerta de ironia, vai, vai ter só apito no programa. Pi, pi, a gente vai fazer bingo. Mas eu Mas também, é, eu imita muito José Rico no clipe de No Stranger to Love, né? Assim, todo o respeito que a gente tem pelo grande Tony Iommi, pai do metal, maior rifeiro da história, cara que mas, carregou essa história do Black Sabbath nas costas e muito injustiçado por vários momentos do Black Sabbath que estão condenados ao esquecimento, porque a galera vai ficar só com o Ozzy daqui pra frente, no máximo lembrar do Dio secundariamente. Tem muita coisa boa que o Sabbath fez fora disso. exatamente, E exatamente. assim, né, só pra lembrar que é o Tarso, né, Tarso Fuller, que Isso. comentou, e ele comentou também, ele comentou esse episódio do Ozzy do Sabá, que ele disse que ele comprou da batalha, né, entre o Ozzy e o Sabá de 86, que ele disse que comprou os discos na época, né, pra mostrar nossa, A gente nossa fica, agora a nosso gente fica pensando, público tá ali, né, nessa idade média, chutando pra cima. mas eu fico pensando da reação de estar pegando os dois na época, entende? E também lembrar que ele comentou o episódio do Red Full of Rain, que foi um episódio legal de gravar. E aí, falando em sabotagem, né? O Jeff Blade soltou hoje uma notícia de que ele teve uns problemas de saúde muito sérios. Aí o Sabotage vai tocar no início de junho. O Sabotage faz dois shows na Europa, né? No Sweden Rock.
ir num festival em Paris e o Jeff Plate não vai tocar nesses shows. O substituto vai ser o Blas Elias. O Blas Elias, que é membro do Trans-Siberian Orchestra, era quem toca a bateria no Trans-Siberian na formação da costa oeste do Trans-Siberian, que é a formação de que tem o Johnny Lee Middletown e tem o Alp Trelli também. Então, um cara que tá em casa também, né? Não saiu muito de casa ali, vai manter a coisa no lugar, assim. Mas o que assustou é que o Jeff Plate disse que está com uma série de saúde. Agora, ele ainda não resolveu esses problemas e o médico recomendou que ele não voasse, mas ele não sabe se vai participar da turnê mais longa de Sabotage, que vai ser em julho, agosto, ali, que emenda com o Wacken e que tem o show da Pompeia, né? Então, Boa desejamos lembrança. melhoras ao Jeff Pô, Plate. mas eu fico. Agora eu confesso que assim, como é que é? Como metaleiro, vamos usar a palavra que nos usaram dos anos 80. Como metaleiro, eu fico triste, porque, tipo assim, pá, ele tá fora do Savatage. Agora eu fico torcendo pra ele não perder a tour do. Pra ele não perder a TSO, entende? Que é talvez o ganha-pão principal, entende? Mas eu acho que nessa parte do Tia Soul do Sabotage ali, todo mundo tem um plano de saúde bastante funcional e todo mundo já fez um. Se a pessoa for minimamente ter noção, ela fez um bom pé de meia ali para poder segurar a vida sem ele, assim. Não acredito que eles não vão deixar o cara na mão, não é do feitio, né? Da equipe. Ainda mais se é uma coisa, tipo assim, saúde, que é tipo uma coisa totalmente. Não é tipo assim, a pessoa se detonou, a pessoa fez uma coisa chata, não. É tipo, é A um. idade, né? Ele é. Normalmente Jeff Fleet acho que é mais velho que o resto dos caras do Sabotage, assim. Todos os caras não, John Lee, obviamente, é mais velho, mas ele tá com 64 anos de idade, né? Eu ia Então, pegar a idade. Ó, é uma criança, hum, assim. é uma criança, exatamente, tipo assim. Exatamente, tipo assim. Já estaria andando de ônibus de graça em São Paulo. E qualquer Exatamente. coisa, se muda para o Brasil no ano que vem, pode ter direito a benefício assistencial por idade, se não completar o tempo de contribuição, ganhar um salário mínimozinho. É isso aí. Ah, só rapidinho antes de a gente entrar no At The Gates de fato. A semana de Neilé, infelizmente, a gente fez campanha, a gente torceu contra, mas fomos vencidos. Como é que é? Na verdade, assim, né, na hora que a gente começou a acompanhar aquela palhaçada que foi o anúncio da convocação, eu tava torcendo para convoca logo o Neymar e acaba com isso, né? Exatamente. Como disse o nosso grande amigo Biratan Leal, era foi uma tática de não vai ser o pior momento da boa tarde quando o Neymar fosse convidado. Exatamente. Eu confesso que só estou pensando no Everton e agora estou torcendo como é que é? O Solada não quer agourar, mas o Solada está torcendo para que a Muso entre na seleção de Gana, entende? Com a possibilidade remota de. O Everton acabou com a alegria do Hugo Souza, né, que pagou aquela mico de falar do celular, do wallpaper do celular dele ali. Mas Mas acho eu que ele nunca só. achei que o Hugo Souza era um goleiro de seleção, assim. Eu Não, e entendo ele. ele ser um terceiro goleiro para pegar pênalti, mas para ser goleiro de seleção, ele nunca foi no Ele Corinthians teve uma nesse falha na nível. seleção, não teve? Parece que não foi falha, mas era uma bola defensável. Eu não vi, eu Então, não acompanho a seleção brasileira também. fora de Copa do Mundo, então Mas não vi direito. o. Mas no Corinthians ele tem falhado constantemente. Ele é aquele goleiro que ele mais falha do que faz grandes defesas. Mas ele de vez em quando faz. Não é um goleiro que me passa muita segurança, apesar de também não ser um goleiro que eu acho péssimo. Tá? Sim, Por mas é exemplo, que na agora. derrota do Corinthians no fim de semana, para mim ele falhou clamorosamente em dois dos gols. Assim, que eram bolas muito defensáveis que ele perdeu tempo, coisa do tipo. Talvez estivesse muito distraído pensando na seleção, né? Esqueceu de pular. Em compensação, eu sei como é que é do outro lado do ringue, tem um Everton que está evitando que o Grêmio tome umas goleadas. Aquele 1-0 do Flamengo era pra ter sido uma sapateada maior do Flamengo e não foi por conta dele. É que o Everton teve a fase dele no Palmeiras no ano passado, estava bem ruim. Assim, ele estava em uma decadência visível ali, cometendo falhas meio. Nenhum frango, mas bolas que você fala, pô, um goleiro que se propõe a ser um goleiro de seleção tinha que estar defendendo aquelas bolas ali.
Mas enfim, faz parte também. Às vezes o cara não tem que estar 100% do tempo tá bem. Eu ainda acho que ele é mais goleiro do que o Carlos Miguel, que é o goleiro do Palmeiras hoje em dia, assim, que é só, para mim, é só um cara grandalhão que tem uma puta envergadura que ajuda pra caramba, mas nunca mostrou pra mim ser um grande goleiro. Assim como o Hugo Souza também nunca mostrou pra mim ser um grande goleiro pra seleção, mas é um goleiro que pega pênalti e pega bem pênalti. Então faria sentido, você tem esse cara como terceiro goleiro, se tiver uma disputa de pênaltis, eu vou lá e coloco ele em cima da hora, porque ele é bom nisso, assim. E de fato é assustador o quanto que ele é confiável. Você sabe que numa disputa de pênalti, dificilmente ele não vai pegar um. Ou não vai forçar alguém a bater por fora, pra fora, tentando desviar dele, sabe? Tipo, Mas o que é o divertido da coisa, antes de a gente chegar na parte do Watergate de fato, o que eu acho divertido a distância da história é legal, assim, quando a gente olha, porque naquela Copa, na última Copa do Brasil que o Grêmio ganha, quem era, como é que é? Quando o Renato assume a bronca, é um Grêmio Atlético Paranaense na arena, que vai para os pênaltis, um sofrimento do cão. Um jovem, o Everton, é o goleiro do Atlético Paranaense. O Grêmio ganha nos pênaltis. Tempos depois, se o Everton vai voltar para cá. E o que é mais divertido da história é que, assim, a primeira, digamos assim, a primeira opção do Grêmio não era ele, a primeira opção do Grêmio era o Bento, que topa ir para a Arábia por conta do projeto seleção. o Everton é lembrar assim que ele veio, ele jogou uma copinha no time do Acre, foi contratado para o Corinthians, fez toda a base quase no Corinthians e não se firmou, né? No Corinthians acabou abrindo mão dele, achando que era um goleiro que não ia ter muito futuro. Uma história relativamente parecida com a de um certo jovem senhor Cássio, que o Grêmio libera e depois o resto é história. O Cássio chegou a ter história em seleção brasileira, né? O Grêmio Uhum. recebeu uma proposta boa, acho que o Grêmio falou, devia estar com um goleiro fixo lá, falava, libera o cara, pega Eu o não lembro se era a dinheiro. época do Derlei também, o fim de carreira do Derlei, não lembro o que que era, mas tipo assim, foi uma coisa tipo, tá, vai. Foi por aí. Mas vamos embora porque estava comentando que nós estávamos devendo esse disco. Como é que é? É um triste. Eu deixei marcado Não é o disco do Tim Lizzy, né? Não era o Jesus Utilize, esse vai ter que sair, em algum momento vai ter que sair. Vai ter que sair. A gente falou, não, não, vamos matar, porque o At The Gates a gente está se passando. E eu acho que o At The Gates ele é um disco, eu ia brincar assim com o Thiago, fora do roteiro, já pouso no roteiro. E ele é um disco que ele fecha um círculo que a gente abriu no ano passado com o Slather of the Soul e com a notícia a triste notícia da morte do Tom. A Então, gente antecipou o episódio do Slaughter of the Soul que a gente ia fazer quando ele completasse os 30 anos e trouxe para emendar com na semana da morte do Tompa. É um cara importantíssimo, assim, né? E aí a gente estava na expectativa desse disco, que é o disco de despedida dele, que finalmente saiu em abril agora. a gente olha e diz assim, como é que é? Ah, eu acho a sacada do nome muito boa. The Ghost of Future Dead. Assim. Tompa é um cara muito inteligente, né? Então, E inteligente, tam- irônico, sarcástico, gostava dessas coisas, então era. mas tem uma coisa que depois a gente pega depois. Para mim tem um momento no final que vai ter uma dobradinha, tem uma coisa no final, assim, achei legal pra caramba. E aí eu faço a Mas primeira é, pergunta pro assim, Thiago. é isso, né? Fala. Só falar que o disco era para chamar Dissonant Voice, né? The Dissonant Voice, que foi o título de trabalho, e aí quando ele teve o diagnóstico do câncer, que ele muda para Ghost of a Future Dead como se fosse uma piada com ele mesmo, né? E aí, como é que é? Como é que tu colocou? Vira como é que é um carcinoma adenoide cístico. Então, É que foi o câncer que ele teve, né? Com câncer nas glândulas secretoras, e vai para a saliva da cabeça e do pescoço, glândulas salivares da cabeça e do pescoço. Então, o negócio isso vai ser foi. importante para a última música do disco. E lembrando, só para pegar a nossa clássica ficha, ele é um disco relativamente curto, tem 42 minutos. Eu vou talvez errar o nome, o Thiago me corrige, mas ele é produzido pelo Jens Bogren, que é Isso mesmo. figurinha carimbadaça. Eu depois fui lembrar que ele é
ele tem o dedo no último disco solo do Labrie, que eu não gostei. Mas eu Então, é também. que assim, ele é dono, né? O disco foi gravado no estúdio no Fascination Street, que é o estúdio dele, em Örebro, na Suécia, que tipo, o Opeth gravou lá, um monte de gente já gravou disco lá, então é um estúdio meio de referência, assim. O At the Gates tinha gravado The Nightmare of Being lá, que é o disco de 2021, que é o disco anterior do Gates, então mantiveram a equipe que deu certo no último disco. Estava brincando aqui antes de perguntar do teu, do teu olhar aqui, assim, eu estava colando aqui, o Jens mixou o Parabellum, ele masterizou o Dissonance Theory do Coroner, que a gente até comentou, e ainda esse ano ele produziu o Crushers of the World, ou seja, está totalmente presente no solado. Dissonant Church é um disco que se ele tivesse nessa pegada desse ano, no ano passado, ele teria recebido um episódio próprio, porque ele merecia, que é um dos caras. Merecia, passamos nessa. Uhum. Mas é uma produção Mas boa, né, Thiago? assim, a produção funciona, né, cara? Assim, para mim, assim, quando um disco, uma bateria de um disco não me incomoda, 99% pra frente, porque uma das coisas que mais me irrita hoje em dia são de bateria de disco. E esse som de bateria tá ótimo, assim, pancada na tua cara, que parece que tá sendo tocado, você sente o batera dando pancada ali, sabe? Tipo, você sente, inclusive quando ele tá batendo mais forte, quando ele tá batendo mais fraco, essas coisas que eu acho que são importantes quando você tá ouvindo bateria, não parece que é um robô tocando tudo igual, assim. Mas tá tudo equilibradinho, as guitarrinhas funcionando muito bem, e aí é lembrar, né, que foi um disco que foi gravado meio que ao contrário do que é o normal, porque o Tompa gravou tudo num dia só, na véspera da cirurgia de câncer dele, né? Essa é a lenda que eles falam. Ele ia fazer a cirurgia num dia, no dia anterior ele foi em estúdio e gravou tudo isso. Gravou todos os vocais do disco. Talvez ele tivesse com receio de que essa cirurgia fosse fazer com que ele perdesse a voz, então grava tudo. E assim, o vocal tá ótimo dele, assim, o vocal tá na linha dos últimos discos, então você não sente nenhuma deficiência no vocal dele, nada mais fraco. Tá bem gravado pra caramba. E aí a banda foi lá e gravou em fevereiro e março de 2024. Ela foi lá e gravou o resto do. Gravou todo o instrumental. E a mixagem e a masterização do disco terminaram lá por volta de abril, maio, né? Primavera de 2024. E então o disco tá pronto desde maio de 2024. Esse disco tá engavetado. Até ficaram esperando para ver se o Tom vai se recuperar, o Thomas Lindbergh, né? Não sei se a gente falou o nome dele em algum momento inteiro, mas deixa. Né? Ele, infelizmente, não se recuperou, né? Ele faleceu em setembro e a banda esperou até abril agora para não ficar parecendo um quick cash-in, né? O cara morre, você já lança o disco imediatamente depois. Até porque se a banda tava esperando, talvez não tivesse nem desse para fazer isso, essa parte da morte dele, mas dá aquela segurada, espera um pouco, baixa a bola, beleza, sai o disco. Como é que é? Diante da nhaca, é a melhor decisão, tipo, sabe? Eu ia mexer uma coisa contigo depois do disco. É impressão minha ou é um disco do At The Gates que não tem um gol? Tem um momento só que eu acho que ele solta um ou, assim, sabe? Tipo, naquela puxada, assim, mas que é parecida, tem uma música. Deixa eu ver. Eu até dei uma notada qual fez o ovo ali. Mas eu pra mim não ficou uma coisa como ficou É, das outras vezes. Na Dissonant Voice tem uma hora que vai Na entrar, ele primeira. solta um ou, e aí na segunda. E aí tem uma hora que vai entrar, ele solta um ou ali no meio. Só que é bem a cara, assim, mas não é tanto assim. Não era, como diz assim, não era o clima do Agora, momento. Fala. apesar disso daí, é um disco do At The Gates muito death metal melódico one ali, que eu acho que tá, inclusive, às vezes eu acho que é um disco que tá muito mais pro Terminal Spirit de Disease do que pro Slaughter Soul, sabe? Tipo, ele tá muito mais death melódico do que esse death melódico que migra pro metalcore. Tem alguns momentos que isso acontece no disco, mas via de regra ele é um disco que fica naquela linha de death metal melódico clássico que em Flames, Arc Tranquility, ali aquele início, que foi o que eles inventaram, né? Que foi o que deu nome para eles e talvez para terminar uma carreira dizendo a gente ainda faz isso melhor do que qualquer outro, assim. E mais do que isso, assim, agora tu falou, agora num leve teto, assim.
É essa coisa, tipo assim, isso é o que nós fazemos. Isso aqui, isso a gente terminou true to the core. Então, não é isso que nós fazemos. O que é legal do At The Gates é que The Gates não fez só isso na carreira, né? Você tem uma fase inicial da The Gates que é completamente, que tá mais pra Opeth de início de carreira do que pra Death Melódico ali, que ainda quando tinha o Alf Svensson na guitarra. Svensson, acho que é o nome dele, né? Vou confirmar só. Alf Svensson, isso. Aí depois, quando o Off sai e entra o Martin Garson, aí a banda desce a streamline na instrumental ali, e a partir do termo do Spirit Disease, e fica isso, né? E aí esse disco marca o retorno do Anders Bjorler, que tinha Yes. saído depois da reunião com o Torrent with Reality. E talvez esse retorno da dupla, a dupla refeita, o Anders e o Martin, seja essencial para que isso funcione muito bem, assim, né? Essa retomada do do Melodeath ali tem funcionado muito bem. Então, como é que é? É tão essencial que a última faixa que eu vou ter que colar aqui, porque a faixa, a penúltima, quer Penúltima dizer, a faixa. penúltima, 11. Obrigado, Google Translator. Eu fui jogar no Translator. O nome em sueco é transitoriedade. Não, mas vai. Ogengligten. Eu joguei no Translator ali, transitoriedade. Ogengligten. Eu acho o instrumental bonito pra caramba. A E impermanência, né? exatamente, Transitoriedade. exatamente, exatamente. Tipo assim, eu olhei e falei assim, tá. E daí que vai levar depois pra mim pra faixa Flames to 12. the End do disco, né? E cara, essa faixa 12 pra mim assim, ó, eu tava até brincando que tava até com nas anotações assim que é aquela teoria clássica que eu sempre coisas Mas só para que falar um pouquinho antes da vai faixa 11, né, da Forgangligten, tem a participação do Gunnar Yorf, que é um cara que professor de música que ele dá aula de guitarra clássica, jazz, folk, já tinha participado do Nightmare of Being, ele que toca o violão dessa música. Aí o Anders faz só as guitarrinhas chorando bonitinhas, assim. Uma espécie de vai Flames to the End desse disco, né? daí assim, ó, daí eu ia dizer é perfect. Porque assim, é um lado B legal pra caramba. É aquilo que é a minha teoria macabra. Toda vez que o lado B do disco sustenta, o disco não tem erro, entende? Tipo assim, parece que tipo ainda o disco vai. Tu vai pro segundo tempo do disco, ele tá te colocando coisas legais na frente, sabe? Tipo, ele tá te jogando ainda coisas, tu vai lá e fala assim, putz, ainda tem isso na frente? Tem isso na frente. E aí tem essa dupla de a faixa 11 a 12 que pra mim é... bah, Seria um disco que não inova, né, cara? Eu acho que se você pegar a carreira da The Gates ali, tem bastante coisa, como a gente falou, é bastante variada, né? Não é só um Slaughter of the Soul, parte um, parte 2, parte 3, parte 4. E, assim, talvez desse retorno que a banda teve, o To Drink for the Night Itself tenha sido o que mais se aproximou de ser um sucessor do Slaughter of the Soul, com a pegada metalcore, às vezes mais pronunciada ali e tal. E esse Ghost of Future Dead talvez fosse o disco que a gente estava esperando que o Weather Gates tivesse lançado nessa reunião, né? Que é um disco que está entre a sonoridade do Terminal Spirit Disease e o Slaughter of the Soul. Porque o At War of Reality era um disco bem estranho, assim, sabe? Tipo, muito bom, mas estranho. Nightmare of Being, eu acho que tem momentos que pega aquilo, mas Nightmare of Being vai muito longe. Eu acho um descasso Nightmare of Being, assim, daqueles que vale muito a pena ouvir. Eu lembro de eu ouvi o Nightmare of Being pela primeira vez dando atenção mesmo, pra gente gravar o episódio do Tompa ali. E eu falei, como que eu não dei tanta atenção pra esse disco quando ele saiu em 2021, no meio da pandemia, cara? Então, descasso que eu achei. Então, acho assim, talvez o melhor da reunião pra mim seja Nightmare of Being, ainda melhor que o Ghost of a Future Dead. Mas o Ghost of a Future Dead era o disco que talvez se eles tivessem lançado ali na hora que voltaram, tivessem voltado com esse disco, a galera ia, nossa, ser uma daquelas reuniões ultra celebradas, tipo, seria o disco, aquele disco que Alice in Chains lança logo, que quando volta ali o Black Gives Way to Blue. Blue. Seria basicamente isso. Mas o At The Gates era isso, né? Eles não quiseram fazer o óbvio, eles quiseram fazer coisas diferentes, né? Esse retorno que dá mais valor para característica da banda, né? A carreira da banda, a discografia da banda vale muito a pena dar atenção para quem não dá, quem não deu ainda. E tem uma coisa que depois eu fiz uma brincadeira com o Thiago, mas tipo assim, eu fiz uma proposta do Thiago que eu vou quebrar daqui a pouco, quebrando agora, que assim,
a finaleira desse disco me pegou, que é a faixa 12, que ele vai, tipo assim, como é que é? Ali, assim, ó, sabendo disso que tu falou, tipo assim, ele tava com câncer na região vocal, na região aqui da voz. Quando vem isso, a letra toda ele tá falando como é que ele tá usando uma alegoria para mais coisas, mas quando vai falar como é que é, População incondicional, o cancerosa, insana, câncer, pesadelos chamando gerações mortas, que agora uivam como cães febris, né, cara? sabe, tá Nosso tudo sono ali. celestial em elos febris e cegos através de nossa morte fria e informe, rastejando com vida blasfema. Assim, é o É fim do belíssimo, cara. cara. Você encerrou bem, Magrão. Você encerrou muito bem, sabe? E, Através, Mônica, ele fala, através de nossa resignação cega, as mandíbulas demoníacas em forma fantasmagórica. Ele tá ali, assim. Pra mim é um destaque do disco, assim. e tem uma coisa que o fim dela, né, é um fim meio abrupto, assim, sabe? Tipo, não é uma, tipo É, assim, é uma coisa, e tipo, então, o que é legal dela do final, assim, que pra mim foi um dos destaques que eu deixei do disco, que a gente não ia fazer faixa a faixa com ele, a gente colocou como destaques. Aí, como você não tinha colocado ela como destaques, aí eu ia trazer ela pra destacar. Porque pra mim ela, assim, ela começa no leadzinho semiacústico, mas com a bateria já torando, né? Aquela bateria dando a pancadaria, assim. E aí ela entra nessa linha semi-death, semi-thrash, que é típica de uma coisa entre o Terminal de Spirit de Cis e o Lateral the Soul. É bem essa parte, sabe? Vai ter uma parte melodeath na porta da ponte e tal. Então é uma música que a pancadaria é pesada, sabe? Tipo, e aí, sim, de repente ela para no meio, vai ter uma parte ultra melancólica, assim, que vai entrando, sabe? Que tá sem distorção, de repente vai ter um riffzinho que vai crescendo, a bateria começando a ficar cada vez mais forte, assim, cara. E o solo é melancólico, triste, de repente vira um Maiden mais épico, assim, mas nunca perde essa solenidade. E no final, pá, ela dá uma nota limpa pra terminar o disco, sabe? Tipo, ela volta pra pancadaria, né, do refrão, e quando você acha que vai terminar a pancadaria, pá, então uma nota bem limpa e termina o disco assim, né, cara? Bonito, assim, foi um jeito bonito de terminar, assim. eu E se eu achei. vou, se quiser falar dos seus destaques do disco também, daí dessa, assim, que daí a gente Eu complementa. deixei de destaque a 3 que, como é que é? Det Oerholda, que é mais uma em É sueco. isso, que é a única música em sueco cantada pelo Tompa no At The Gates, né? Ele tem o Skid System, que é um projeto mais hardcore, que é tudo em sueco. Mas no At The Gates ele nunca tinha cantado uma música em sueco, né? Essa música é o monstruoso, o O inacreditável, nesse inimaginável. sentido, é o inimaginável, mas nesse sentido, sabe? Um negócio que assusta, assim, né? Que é essa Eu que tem achei a uma música palavra. assim, ó, que se fosse, como é que é assim, ok, vamos ver o que vai acontecer com a banda, mas assim, se fosse uma letra em, ok, a gente entende que a composição foi feita em sueco e respeita isso, mas é o tipo de coisa que, tipo, o refrão ele vai, tipo, querer ir junto com a banda, entende, sabe, tipo, mesmo que tem sueco, sabe, tipo, eu achei muito legal isso. Eu O que é depois, legal disso daí é que vai, ela tem ele tem aquele gang vocals, né, na ponte, né? Pra levar, assim. isso, Uhum, sabe, sabe, tipo, tá, ok que tá em sueco, né? Mas é um gang que tem, tipo, chamada de resposta ali, né? Um gang vocals, ele fazendo, cantando em cima, assim. Eu acho assim, sabe? Tipo, tem uma guitarrinha triste embaixo do riff dessa música, que ela é bem legal, assim, eu sabe? achei uma das Tipo, mais ela, coesas, assim, do disco, assim, tá todo o disco ali nela, assim. e ela entra, né? Começa com a chuvinha, depois até aquele tecladinho meio filme antigo, mistério de filme antigo, né, cara? E aí, pum, ela estoura, assim. Mas ela tem essa cara de música grandiosa, mas sem perder todas as pegadas de Melodeath, né? E a letra é pesada também. É que Tipo, ouça nosso consolo, eco perdido no vento da verdade. Incondicional, incompreensível, um abismo num pesadelo inimaginável. Colocando assim. é porque a impressão que eu tenho, posso ter feito a leitura errada, a impressão que eu tenho e acho que para mim depois eu vou deixar fechar com isso assim, é um disco que vai olhar muito sobre esse fantasma da morte,
sabe? A Sim. presença do fantasma da morte, sabe? Para mim ficou muito isso, assim. Eu também Tua acho que outra, as letras têm muito essa sensação, assim. tua primeira faixa de destaque, Você pegou a faixa 3, eu peguei a 3, eu peguei aqui, ó, 3, a 5, a 7. tá? Então, vou colocar 8, a gente vai pegar, eu vou colocar que a primeira que eu vou destacar vai ser a 6. Eu já destaquei a última, né? Que eu já tinha colocado pra mim, que é of Interstellar Death. Eu acho que daquelas músicas que é o 101 de Melodeath, que várias têm, assim, várias músicas não saem tanto desse lugar, mas é aquilo, ela não chega a te surpreender, ela tá te levando naquela coisa legal, assim, aí de repente ela tem sempre umas guitarras dobradas bem bonitas, e esse disco tem muita guitarra dobrada. Deus traz muito isso, então tem muitas dessas partes que você tá colocando. Só que nessa ela entra no solo, assim, ela entra num meidenismo, assim, que é de tirar a lágrima, assim, bem bonito pra caramba. Você fala, como a gente queria o Iron Maiden fazendo umas coisas bem assim, sabe, cara? E ela é melancólica pra caramba, uma das coisas que fala, ele fala as páginas do livro da vida agora espalhadas pelo céu, com a graça da loucura iluminada de preto e um enxame cataclísmico de morte interestelar, né? Isso é uma letra de metal. Isso é uma letra de Cara, metal. sabe? E saber escrever uma letra de metal que não seja lugar comum, mas que traga todo o sentimento. Que ela é bem assim, ela é bem melancólica, sabe? Ela é melódica e melancólica pra caramba, sem ser aquela pancada o tempo todo, sabe? Tipo, ela começa pancada, pancada, dá o break do solo e vai, o solo vai entrando a guitarra dobrada, é bonito, vira um Maiden pesado ali, não. É aquilo que a gente queria que o Maiden fosse hoje em dia, que o Maiden não consegue mais fazer, né? Não, 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 não. Eu ia brincar que tu pegou a 6. Eu peguei a É 5 isso. e a 7. Que eu Verdade. também daí eu brinco assim que perdão ser mais gaúcho nesse momento assim, a 5 assim, bah, foi uma coisa tipo assim, um refrão de cantar junto pra caramba. Eu até brinquei, até nas mesmas noções eu coloquei a 5 que é a In Dark Distortion, eu falei assim, ela só ganha da Of Interstellar Death porque ela vem antes, porque as duas pra mim estão super taco a taco. Aí eu tava brincando assim, bah, isso assim pra mim, bah, quando eu cheguei nesse miolo, 5 6 7 parecia que eu tinha ido na Mega Force comprar um CD nos, sei lá, 98, sabe? Tipo, me Eu, deu um teto de voltar, assim, foi muito legal. então, a Intact Distortion é a que me lembra mais Slaughter of the Soul do disco, né? Que ela tem aquela pegada melodeath, mas que começa a ter umas coisinhas meio metalcore aparecendo aqui e ali, mas não chega a cair em metalcore. Algumas músicas chega a ter uma passagem mais metalcore no meio delas. Alguns breakdownzinhos, ela não chega a ter isso. Mas você já percebe que tem uma na parte intermediária, né, na ponte entre os versos e o refrão. Ela já tem uma coisa que a cena pro metalcore, que era o que o Slaughter of the Soul fazia, né? Então, ela funciona bem pra caramba, mas assim, eu gosto no solo dela, eu gosto como ela tem uns lickzinhos que alterna com a melodiazinha, volta pro lickzinho. Negócio bem legal como ela funciona, assim. É meio que uma das essências do disco, né? Que é de a gente tá fazendo o que a gente ficou famoso por fazer. Então a gente tá fazendo isso melhor do que qualquer outra banda faz. E que daí, tua segunda faixa de destaque. Então, se quiser, a Tomb of Heaven, que é a 7 sua, seria um destaque minha, mas como você já tinha eleito ela, eu Desculpa. deixei pra falar de outras, assim. Mas a gente já pode falar da Tomb of Heaven ali, porque depois eu entro na última destaque meu, que eu até acho que caberia ser como último, porque eu acho que a Tomb of Heaven, ela tem umas coisas, tanto a minha de destaque quanto a Tomb of Heaven, ela tem uma coisa que me lembra Paradise Lost no meio dela, assim, sabe? Tipo, ela tem uma pegada melancólica, um jeito de riff que me lembra Paradise Lost. Eles trazem essa coisa para influência dela, assim. a, eu tava brincando que a Tomb of Heaven, pra mim, assim, é isso. Ela não é mais. Pra mim, assim, ela não é tão intensa quanto as outras, mas tem a hora bem aquela coisa do Melodeath que a gente tava brincando, assim,
que aquilo que eu tava brincando contigo lá no episódio do Ladder of the Soul, que aquilo que o Machine Head vai cooptar no To The Locust, e que, tipo assim, não, não, é meu, eu fiz. Então, assim, aquilo foi, essa set pra mim, assim, foi, parece que, assim, é um CD, eu vou fazer uma brincadeira, assim, em homenagem ao Tom, parece que, tipo, é um CD que tu ouviu muito e que tu não sabia que tinha uma faixa escondida, e tu achou essa faixa, sabe? Pra mim veio uma sensação, assim, e também isso, nada mais anos 90 do que uma faixa escondida num CD. Pois é, não, mas é isso, ela tem essa pegada, assim, que eu acho para a Slash, quando ela vira Melodeath, ela é Melodeath clássico, assim, né? Melodeath, a gente fala aquele riffzinho que parece que tá no meio termo entre um solo com um riff com uma levada quase trêmula de black metal, né? Então, assim, eu acho que a outra parte que é legal da Tumbleweed é que ela dá uma parada, assim, pro solo, que entra um riff diferente, que eu acho legal pra caramba também. Vai ter solo dobrado, tem um monte de solo dobrado, né? E aí a letra, né, é um poema nascido de uma desgraça violenta, uma mortalha, um túmulo silencioso, o silêncio proibido, preto se desintegrando através das cinzas e da poeira dos nossos túmulos, o túmulo do céu em chama. Assim, como é que é, de fazer assim, a lucidez de quem está encarando a morte. Isso me, assim, tipo, eu falei, rapaz, tipo, isso é real, assim, tipo, eu imagino que foi, porque porque a gente sempre fala assim, por olhar, tem uma amigona minha, ouvinte do Solada, que tá brigando contra esse bicho feio, tá literalmente botando esse bicho feio para correr, e que é uma coisa que você precisa ser muito lúcido para encarar essa situação, para você não jogar pro alto as coisas, não ligar o modo dane-se, você precisa encarar com uma frieza muito forte a vida nesse momento. Eu acho que, assim, as letras, para mim, estão muito nisso, assim, sabe? Uma frieza, só que num certo momento até de entender do tipo assim, bah, não rolou, sabe? Só que ele não ia fazer isso, ele Ele não não... sabia ainda, né? Ele tava. Ele provavelmente escreveu essas letras entre o diagnóstico e a cirurgia, né? Porque na cirurgia ele já tinha Exato. gravado todos os vocais. Então ele estava trabalhando com essa ideia na cabeça dele, um cara que tinha esse intelectual, sabe? Tipo, Nightmare of Being e o Tour of Reality brincam com Jorge Luiz Borges. O cara tinha um monte de referência, assim. Não é O do nada, cara, assim. E aí eu vou fazer o meu destaque ali para falar, né? Que é o último destaque para eleger do disco. Foi um disco bem equilibrado, sabe? Todas as músicas são muito boas, assim, sabe? Tipo, que talvez ele não surpreenda em momento nenhum. Talvez a única música pra mim que surpreende um pouco, que é a Parasitical Hive, que quando ela terminou, eu falei assim, como que essa música não termina o disco, sabe? Porque ela tem uma cara de encerramento de disco, assim. Porque ela vai começar numa levada meio cadenciada, carregadona, assim, um riff meio... Riff, riff do verso vai ser mais melodeath, mas ela mantém ao longo dela inteira, ela tem uma aura solene, meio majestosa, tá imponente, assim, essa música. Ela é a faixa mais longa do disco, e ainda assim é 4 minutos e meio, sabe? Tipo, então não é nada, tem assim, nenhuma música que force demais a barra. exatamente. Então, sabe, tipo, e ela cresce, sabe? Tipo, a música vai ter crescendo, assim, sabe? E quando ela vai entrar no solo, ela para e ela me lembra Anathema na hora da entrada do solo, sabe? Entra um riffzinho limpo, assim, que vai um dedilhado, que vai me lembrar coisa que a Anathema fazia nessa época de início de carreira também. Aí o riff vai crescer, a bateria vai entrar no raidzão para dar uma subida, assim, ela volta para um clima, ela vai entrar um solo solene, e esse solo já me lembra Paradise Lost, da época áurea do Paradise Lost, assim. Então, sabe, ela arrepia, sabe? Ela vai ficar uma música refrão, ele tá cantando pra cacete, né? Tipo, o culto das cavernas insondáveis de chamas, uma cultura de morte sem nome, abolir o fardo impuro, nosso sudário testemunhal através do desenho arcaico do pesadelo, a colmeia parasitária, né, cara? E aí ela termina com uns 30 segundinhos tristes, assim, sabe? Melancólico, final triste, assim. E quando terminou, eu falei assim, puta, essa era uma música pra encerrar o disco, mas eu entendo que eles não quisessem terminar isso, sabe? Porque é um disco meio de celebrar a vida do cara, não de lamentar a morte, né? Então,
Aí fazia sentido quando eles vêm e terminam com uma das músicas mais pesadas, que é a Black Hole Ambition, é o que a gente falou que é a última música do disco. Que vem a introduçãozinha, né, que é a musiquinha a Forgang Lichten, e aí ela vem emendada com a Black Hole Emission, que funciona como esse que a gente falou lá, como esse grande finale pro disco, assim. Eu falei assim, cara, assim, ó, como é que é? Muito obrigado. Tipo assim, aquele disco que você olha e diz assim, como é que foi assim, eu vou fazer uma antecipação, assim, a gente estava comentando algumas outras coisas e tal. Eu não sei se ele vai, tipo assim, ele não é aquele disco que fazendo uma brincadeira. Ele não, ele talvez não seja o melhor disco do ano, mas ele vai ficar naqueles caras assim, tipo, sei lá, 5 4 entende? Ele vai Sim, ficar é naquela. disso que eu não duvido que várias revistas acabem elegendo, porque não tem como não gostar desse disco e não tem como você negar o valor emocional que esse disco tem. Então, Exatamente. muita gente vai colocar esse disco em top 5 ou em top 10, mas todo mundo vai colocar, basicamente. Porque basicamente todo mundo que, toda a inteligência de metal hoje em dia vai colocar o At the Gates em top 5 ou top 10 esse disco. E a inteligência do metal hoje é muito variada, então tem gente que vai fazer só disco de black metal e death metal, gente só, não, mas basicamente todo mundo vai colocar esse disco lá, então acaba ganhando como disco do ano por voto, sabe? Tipo, talvez ninguém tenha colocado como disco do ano, mas todo mundo colocou, então acaba ganhando por causa disso. Vai Mas unir é um todas as descasso. tribos. Exato. É que esse ano vai ter isso, vai ter o disco do Neuroses ali, tem o disco do Spirit Boa! Adrift também, que é um disco de despedida. Tá sendo um ano muito melhor do que eu imaginava antes, até porque alguns lançamentos de surpresa, né, que a gente não esperava tanto. Muito obrigado pelo seu de surpresa. Para arrematar, a capa também é essa coisa bem fantasmagórica, assim, eu acho que tem essa coisa do tipo. Tem uma coisa, eu olhei e falei assim, cara, Meio isso aqui tem uma. fantasmagórica, meio celestial, né, cara? Exato. Em permanência de tá levando, né? Que a capa é do Robert Sansonovitz, que era alguém que eu nunca tinha ouvido falar mesmo, assim, eu fui procurar achar a corrida dele, só tem uma capa do disco do Nasum, que nem sabia que era dele, nem é uma capa tão icônica. É uma capa icônica porque tem os símbolos do Nasum, assim, mas não chega a ser uma capa daquelas que, ó, você vê camiseta, você sabia que era dele, assim, mais pelos símbolos, assim. Quando você vê uma camisa do Nasum, normalmente tem esses símbolos que estão na capa desse disco do Nasum. Mas, assim, não é um cara que tem, ó, um monte de capa de disco. Funcionou. Mas ele tem um estúdio de design, de gráfico na Suécia, então, cara, conhecido da banda, fez certinho, né? Uma capa simples, funcional, respeitosa, que não chama atenção demais, não fica, não tem mau gosto, não tem nada. Ela dá a cara do que significa esse disco, mais o que ele significa, menos do que ele soa, assim. Exatamente. Exatamente. Perfeita definição. Perfeita definição. Eu fui, eu fui olhar se, por exemplo, como é que é? Eu fui ver se ele não tava, sei lá, tava numa previsão de ser lançado pela Metal Army. Mas, por exemplo, Metal Army está prevendo lançar nacional o Crimson Glory novo. E não, Uhum. ele é Century Media, não vi também nas Die Hard da vida por enquanto ainda, mesmo com o mês de lançamento. Então, o que é legal, assim, da capa do disco, assim, olhando pra ela, né, que fica The Ghost, aí tem o At the Gates no meio, ou a Future Dead, né, então parece, assim, um fantasma nos portões de um futuro morto, sabe? Sim, 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 até isso cuida disso. Forma, Sim, sim, sim. faz isso legal ainda, assim, sabe? Ficou legal o jeito que ficou, né? Não, e essa coisa, fonte antiga, assim, fonte roots, assim, 1600 e pouco, que é legal pra caramba, sabe? Tipo assim, tipo, tá. Eu acho assim, Deu essa pá. aura literária, né, pro que as letras do Papa sempre tiveram. Não, assim, ó, esse provavelmente, como é que é agora com compras abaixo de $50 não são taxadas, então você pode voltar. Não vi se alguém voltou a usar, como é que é a gloriosa iMusic, e ver se passa debaixo da cordinha. Mas esse é um que se sair nacional eu vou pegar. Eu já estou assim meio monitorando para se sair nacional, vem. Eu vou pegar também, não sei quando, em algum momento eu devo comprá-lo, assim. Exatamente.
É isso, senhor Thiago. Viramos esse disco, como sempre a gente fala. Isso. Não Escute viramos do quando. avesso, né? Mas foi um disco que. Vamos ver se vocês gostaram do formato assim, ou vocês preferem faixa a faixa. É, Comentem. vamos testando, vamos testando. Como é que é o nosso público da melhor idade? Eu gosto das pessoas que dizem melhor Teoricamente, o idade. nosso público não tem déficit de atenção, né? Exatamente, exatamente, exatamente. É por isso que o Sleep Token não rolou. É por isso que o Sleep Token. Muito longo episódio, falaram demais, não dá. É isso, então, pessoal. Muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção. E como é que é? Temos que fechar com um, dois, três e gol! É, gente.